sabemos que é pelo Espírito de Deus. Na verdade, os Irados é um menino inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Embora tenha algumas denominações aí, isso aí é passado. Isso aí, irmãos, é para velho. Irmãos, é para nova criatura. Atenção. É para aquele que é nova criatura. Glórias a Jesus. Vamos ouvir o conjunto Rocha Eterna, né? Vai adorar o Senhor. Enquanto Rocha Eterna adora o Senhor, será que dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Ele passou rápido. Sempre que eu leio
pronto para fazer a obra de Deus dentro e fora de tempo? Como tu pode dizer que está pronto para o arrebatamento que vai ser de maneira inesperada? Mas vamos ao texto, amém? Evangelho de João, capítulo 2. Assim está escrito. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. E ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram até em? Sim. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabiam os empregados que tinham tirado, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pai de amor e bondade, em tua presença estamos, concedeste os outros. Olha para nós e tem misericórdia de nós, e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. E te confiamos absolutamente, em nome de Jesus é que eu te peço. O capítulo 2 de João narra o primeiro evento onde Jesus manifesta visualmente o seu poder. Nas bodas de Caná, como assim falamos de maneira mais corriqueira, que observamos o primeiro milagre com testemunhas de Jesus Cristo. O que sucedeu no dia, nós bem vimos ponto a ponto com a leitura do texto, mas esse texto é carregado, eu repito, carregado de simbolismos. E é sobre isso que eu queria tratar aqui essa noite com os irmãos. O primeiro ponto aqui para a gente observar é que Jesus foi convidado a um evento, uma boda que estava acontecendo, e aí, quando a gente fala de boda naquela época, era algo assim realmente importante. O casamento do judeu não é um casamento como nós que somos um povo ocidental fazemos. Nós em um dia só resolvemos tudo o que precisamos resolver. Mas o passo do casamento dos judeus, ele demora muitos e muitos dias. E é com a pompa do casamento que os convidados ou as famílias se conhecem. Há uma parte da família do noivo é responsável por algumas coisas, uma parte da família da noiva é responsável por outras coisas, e é ali que eles de fato observam a capacidade do noivo de prover, é a responsabilidade do noivo prover, e a família da noiva de organizar, enfim. O que acontece aqui é que o vinho, que era a bebida assim, mais importante da época, acaba. E isto aqui traz para as famílias, uma tristeza e uma grande preocupação. Porque o vinho, quando acaba, era algo como se fosse o seguinte: essa jovem está entrando em um casamento com um homem que é incapaz de prover. Ou essa família não tem condições de planejar-se. E dali, deste ponto, do que poderia dar errado no casamento adiante, muitas especulações poderiam ser feitas. Ora, se para nós hoje, numa cultura ocidental, especulações negativas são ruins, para eles muito mais ainda. Só que alguém teve a ideia de, nesse casamento em específico, antes que as coisas dessem errado, chamar um certo nazareno chamado Jesus. Irmãos, aonde Jesus está, independente do que dá certo, do que dá errado, ele está ali. Se dá certo, por certo, é a obra
coisa que vai dar certo. Amém? Até aqui estamos juntos? Quando nós olhamos para o resto do texto é autoexplicativo. Mas, quando nós olhamos para o simbolismo do texto, aí sim o nosso coração começa a incendiar-se. Por quê? Esse casamento pode ser facilmente associado à primeira aliança que Cristo faz com o povo de Israel. Quando Deus resolve manifestar-se aos homens, ele chama lá atrás quem primeiro? Abraão. E de Abraão vem para Isaac. E de Isaac vem para Jacó. E assim por diante. Deus faz o que com Abraão quando nós lemos os textos mais antigos? Uma aliança com Abraão. Sim ou não? Mas ao passo do tempo, esta aliança é constantemente sacudida, por vezes ela é quebrada, e Deus envia os seus profetas para falar isso ou aquilo, para tentar trazer o povo para essa união que estava no coração dele desde o princípio de tudo. Sim ou não? Sim. Então, Jesus está em um casamento que o vinho acaba, e o simbolismo do vinho é o quê? Alegria. A alegria da primeira união acabou. Porque a aliança não foi mantida como deveria. E o que no simbolismo do que estamos vendo Jesus faz? Ele traz de volta a alegria. Como? Ele fala assim: vai lá fora e pega o quê? 6 talhas. 6, sim ou não? Quando a gente estuda a cultura judaica, a gente esbarra nos números. Os números na Bíblia têm uma representatividade muito profunda. 12 portas, 12 discípulos, 12 tribos. Nós olhamos para cada número na Bíblia e cada número significa uma coisa específica. 7 é o número de Deus, o número da perfeição, o máximo de entendimento, o máximo de pureza. Mas o 6 é o número do homem. Então, quando Cristo, ali naquela situação, quer restituir o vinho, ele fala o quê? Vai aonde? Lá fora. E busca as talhas brutas de pedra que estão aonde? Lá fora. Aonde os judeus faziam o quê? Lavavam as mãos. E não era este o comportamento de qualquer judeu para com qualquer gentio naquela época. Tu és gentio. Tu não és judeu. Quando nos reunimos em Jerusalém para adorar, tu fica para fora. Santo dos santos, nem pensar. Mas como a primeira aliança estava ali em crise, Jesus disse o seguinte: vou trazer o que está fora para dentro e vou enchê-los de água, que simboliza o quê? A palavra, e vou devolver a alegria para este casamento. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é sobre a gente. Eu poderia ainda falar sobre muitos simbolismos aqui, mas esse é o ponto para hoje. Os que estavam do lado de fora e foram enxergados por Jesus para vir para o lado de dentro. Quando ele resolveu trazer o vinho novamente ao casamento, ele não usou elementos que já estavam ali à mão. Ele não usou dinheiro. Ele não usou coisas nem pessoas. Ele fez questão absoluta de chamar aquilo que não era, para que na presença dele, cheios até a tampa, pudessem ser algo novo, pudessem renovar as coisas. E é através de Jesus e só dele que isto é possível. Aleluia! Este simbolismo poderoso nos mostra que Deus, através de Cristo, renova uma aliança poderosa
está no mundo, mas não pertence mais ao mundo. Um homem que vive em carne, mas que o seu espírito já deseja coisas celestiais. Porque caminhamos em uma novidade de vida, vendo coisas que ninguém vê, e compreendendo coisas que ninguém compreende, e sendo perdoados por um Deus que nunca vimos, mas acreditamos piamente que Ele está conosco. E isto nos é maravilhoso, porque nossa esperança, não para esta vida, mas para a próxima, já é firme e está renovada em nossos corações. Porque esta vida há de passar. Nós vamos envelhecer e morrer, apodreceremos. Ontem foi 7 meses que a mamãe se foi, 7 meses. Sabe o que deve ter de mamãe lá? Nada. Mas em algum lugar. Oh, glória! No lugar onde eu não fui ainda. Ela já tem um novo nome. E ela mesma, já se cumpriu na vida dela. Ela levantou os olhos e ela viu o seu Salvador. Mas ela não começa perfeita, ela começa do lado de fora e foi trazida por Ele para dentro. E assim somos cada um de nós. E este deve ser motivo absoluto de alegria para todos nós durante a nossa caminhada. Nós não podemos fiar as nossas certezas e a nossa tranquilidade e a nossa alegria sobre as coisas que vemos neste mundo. Não é feliz aquele que tem muito dinheiro, ou muitas casas, ou muita fama, ou muito reconhecimento, ou aquele que tem o dom poderoso da palavra, ou aquele que é muitíssimo famoso. Não! Feliz de verdade é aquele que antes não era. Oh, aleluia! Mas um dia os olhos do Senhor pousaram sobre ele e os seus pecados lhe foram perdoados. E agora, ainda que em dificuldades, ainda que em apertos, ainda que caminhando em meio a espinhos e a pedregulhos, este permanece com os olhos no céu, porque ele sabe que o Redentor, nosso Redentor, ele vive e em breve virá nos buscar. Não há alegria maior do que esta. Não há contentamento maior do que este. Este é o motivo de todas as coisas. E quando nos faltar a alegria de viver por qualquer coisa que seja, lembre-se, você é amado. Alguém disse aleluia, eu vou repetir. Você é absolutamente, absurdamente, incalculavelmente, imensuravelmente amado por uma divindade que derrete montanhas com a sua presença. Ele te amou quando ainda tu estava, as gerações antes de você não tinham nascido ainda. Ele já te enxergava e já te amava com todos os teus defeitos e todas as tuas debilidades e todas as tuas falhas. O amor dele transborda sobre tudo isso. E louvado seja o nome do Senhor Deus, que nos usa para devolver a alegria a este mundo que está se perdendo. Eu trabalho com motorista de aplicativo, os irmãos aqui me conhecem. E eu peguei uma jovem e me lacerou o coração. Ela saiu da casa, saiu de uma casa aqui na Rua Pilão. E ela deu um beijo num rapaz assim, bem, muito forte. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, 7 da manhã. E ela entrou no carro e disse, olha, eu preciso ir ao supermercado, porque eu vou comprar umas frutas, e eu vou comprar umas bebidas, porque mais tarde vai ter um churrasco, o meu ex-namorado vai estar lá, e de repente a gente tem a palavra que ela usou foi uma vulgata, chamada flashback. Vamos ter um flashback, eu não sei, tudo pode acontecer, não é, motorista? Essa jovem saiu da casa de uma paz, acabou de dar um beijo nele, cinematográfico, e entrou no meu carro aqui, está falando de bebidas, farra e de promiscuidade. Isso é intencional, Deus está aqui. Eu falei, moça, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é feliz? Ela começou a chorar copiosamente.
dizendo. A felicidade é relativa. Eu disse, não é. Ela é absoluta. Ou se está feliz, ou não se está. Eu disse, você precisa de Jesus. Você precisa conhecer a fonte das águas limpas e frescas. Você precisa parar de achar que a tua felicidade está em pessoas ou em coisas. Porque aquele que conhece Jesus, ainda que esmagado por provações, sabe a toda a recompensa que ele pode me dar, talvez não venha nessa vida. De repente eu atravesso essa vida em intensas provações, mas quando o meu corpo cair na terra, antes que ele comece a esfriar, não é a morte que vem me buscar, é Deus. Eu serei inserido em uma realidade de delícias. Eu atravessarei a cidade pelas portas. E a veste branca que será me dada, ninguém vai tirar de mim, não. Porque eu não sou mais como antes. Sou agora participante do incrível mistério da salvação. E aleluia por causa disso. Você acha que o mundo precisa de outra coisa que não seja Jesus? A gente não precisa de novos métodos. Não precisamos de novos arranjos. Não precisamos que a parede seja pintada dessa cor ou daquela. Não precisamos de jogo de fumaça e jogos de luz. Não precisamos disso. Precisamos que pessoas com coragem, que foram transformadas, estejam de pé, cheias de coragem, dizendo: a tua fome, a tua sede, a tua tristeza, e o teu aperto, tudo isso pode ser resolvido por uma pessoa. Oh, aleluia! Essa pessoa é Jesus. Aquele que tem o poder de transformar vidas. Não há nada que me encante mais do que isso, nos milagres que Jesus fez. Esse foi o primeiro, mas houveram muitos depois. Imagina, irmão, me perdoe aqui a extensão do que eu estou falando. Imagina um homem paralisado, muitos anos de frente à beira de um trem. E ali, um dia como qualquer outro dia, chega alguém com a pergunta mais improvável possível: você quer andar? Ô, glória! Eu estou aqui, não tem ninguém que me ajude a entrar aqui, e eu já tenho muitos anos. Não foi essa. Você quer que a sua vida seja transformada? Eu posso. Oh, aleluia. Eu tenho o poder de transformar a sua realidade. Eu sou Deus e levanta e anda. Outra vez para o leproso: Senhor, se tu quiser, Senhor, eu posso ser limpo. Eu quero ser limpo. Um Deus que transforma. Um Deus que se importa com as nossas tristezas. Quando a angústia cabe dentro de um pai que está vendo um filho violentamente endemoniado. Quando a angústia cabe dentro de uma mãe que vê a filha morrendo. Quando a angústia cabe dentro de uma mulher que viu o marido morrer e agora vê o filho sendo carregado por um esquife. Quando a tristeza cabe em todas essas realidades, mas para todas essas existe apenas uma resposta: Jesus. Nele confiamos e Ele pode tudo em todos segundo a sua vontade. É sobre Ele que deve pousar a nossa esperança, esperança essa que transborda para além desta vida e nos aponta para o porvir de glória. Como vai ser essa semana? Não sei. O que você tem para resolver? Eu não sei também. Quais são as suas tristezas? Eu não conheço, eu não descobri. Não consigo saber o que te aflige, o que tira seu sono, o que te desperta de madrugada. E me perdoe por isso, eu devia ser um amigo melhor para cada um aqui. Mas sabe, quando você está lá no seu quarto e às vezes pensa assim: eu acho que ninguém me entende. Eu acho que a minha tristeza, eu acho que Deus me deixou. Não deixou não. Ele é um observador atento de todos nós. Essa semana eu
eu tive uma prova assim real. E eu dou graças a Deus que eu posso falar isso aqui hoje. Uma prova real disso. Eu estava muito desanimado com música. Eu falei assim, eu acordei de manhã, eu saí bem cedo, de madrugada ainda. Eu falei, Senhor, eu compreendo que Tu tens planos para todos, mas eu não me sinto mais músico como antes. Mas, se Tu tem alguma coisa comigo ainda, na música, eu tenho uma coisa a te pedir. Quando eu passar essa porta de volta, eu estou saindo agora, quando eu atravessar essa porta de volta, que eu esteja com um instrumento novo. Porque o instrumento novo vai me ser o sinal que tu ainda tem alguma coisa comigo na música. O instrumento novo está aqui. Ele te ouve. Ele está perto. Ele enxerga as suas tristezas, os seus sonhos. Não tenha medo de fazer prova dele, porque está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Descansa o seu coração sobre aquele que domina e que rege todas as coisas. A semana vai começando e o nosso pique para a segunda é altíssimo. As nossas demandas são grandes, mas em conosco está Jesus. E eu vou repetir porque talvez isso tenha se tornado corriqueiro na sua mente, mas não pode. Existe agora, eu gosto de falar isso, um Deus que está nos céus, assentado sobre algo e sublime. E os serafins desde sempre, não sabemos desde quando, porque a literatura não nos permite entender isso. Porque está escrito lá na frente, no princípio. Mas no princípio qual dos princípios? Se ele é de eternidade a eternidade. Então, em uma eternidade possível, das que ele vive, ele começou a criar, mas desde lá ele é Deus. Ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, ele foi com Jacó, ele foi com o povo, ele enviou o filho dele, ele foi com os mártires, ele foi com os pais da igreja, ele foi com os primeiros cristãos, e veja só, ele é com você também. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por Gelson também. Quando Jesus morreu na cruz, morreu por mim também. Ele também morreu por Cícero, ele também morreu por Raniel, ele também morreu por Alejandro, ele também morreu por Raimundo, ele também morreu por Ezequiel e por Genário. Todos nós fomos alcançados por maravilhosa graça. Devemos confiar nele, porque estamos caminhando para perto. Eu vejo os sinais e as ventanias e os terremotos, e às vezes as pessoas chegam perto de mim apavoradas, e eu começo, glória, oh glória, porque haverão sinais, e o mundo está gritando para nós: o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Quando Jesus, eu acho isso maravilhoso, é que eu encerro as escrituras, quando ele começa a falar sobre o que haveria de acontecer, ele fala um monte de coisa, e depois ele fala assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. O mundo está atônito, o mundo está desesperado, o mundo não sabe o que fazer, o mundo está com medo, mas nós que éramos de fora e fomos trazidos para dentro, a nós ele disse: levantai as vossas cabeças, pois está próxima a vossa redenção. Está próxima a vossa redenção. Está próxima a vossa redenção. Aleluia! Seremos transformados. Os mortos vão primeiro, mas depois nós iremos. E eu quero ver você lá, amigo, amiga, irmãos. Portanto, se hoje ainda há algo a ser transformado, se ainda hoje há qualquer coisa no seu coração que te impeça de sentir esse gozo, entregue a sua vida para Cristo.
acerta os seus ponteiros com Deus. Abra mão desse mundo que já vai ficando, irmão, já está obsoleto. Não vai ficar não, já está. E por que trocaríamos Cristo? Por que trocaríamos essa tão grande redenção que já paira sobre nossas cabeças? Essa semana eu tenho me cobrado muito, eu tenho conversado muito com a minha irmã, com meu pai, com a minha esposa, e a gente tem orado e falando, eu não quero ficar não. Que Jesus me ajude e que a gente possa subir. Porque vai ser maravilhoso. Imagina, quando a gente olhar para a falta, é a falta de você demais. Quando nós olharmos para o Cristo e abraçarmos o Senhor. Você espera esse momento, irmão? No meio da multidão de milhares e milhares, nós olharmos para Ele. Não precisa nem me abraçar, meu irmão. Não precisa nem falar comigo. Quando eu olhar para Ele, Ele olhar para mim. E nós sentarmos na mesa ali com nossos irmãos e com os que já foram antes de nós, vai ser maravilhoso. Então, que a nossa consciência seja o rumo para as nossas atitudes hoje. Isso é algo para a gente acertar, que a gente acerte antes de atravessar pela porta. Porque o tempo é chegado. A gente não sabe até onde vai. Eu já tive a oportunidade de tocar com um rapaz numa quinta, marcar para tocar de novo sábado e ele morreu na sexta. E quem sabe se hoje não é o nosso último dia? Quem sabe se hoje Deus não está sacudindo o nosso coração para falar assim, ó, é a última vez que eu estou falando, tá? Não vou falar de novo não. Então que nós possamos ouvir, como diz o meu pai, e eu gosto dessa frase dele, que o Espírito Santo de Deus, Ele fale melhor em cada coração. Que nós possamos sair daqui hoje com a certeza que estamos indo encontrar o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Peço oração por minha casa, por meus filhos. Isa tem andado bem bonitinho, mas ela está aqui. Os irmãos ouviram os brados dela lá em cima, né? Levi também. Agradeço a oração de todos, cada mensagem. E é isso.